tema de hoje é sobre dois problemas bucais bastante comuns, a mordida torta e a mordida cruzada. Nós recebemos aqui no estúdio a doutora Karine Della Vecchia. Bem-vinda, Karine, tudo bem? Olá, Milena. Karine, explica um pouco para nós, contextualiza, qual a diferença da mordida torta e da mordida cruzada? Não é a mesma coisa, né? Então, basicamente, a mordida cruzada, necessariamente, ela é torta. O que a gente diz é que a mordida cruzada é quando ocorre uma falta de engrenamento entre a arcada superior e entre a arcada inferior, ou seja, quando as duas arcadas elas não se encontram de maneira correta. Isso acontece, Milena, por algumas causas. Por exemplo, a gente diz que podem ter causas ambientais, como por exemplo, o hábito de sucção digital, chupar o dedo, ou até mesmo, por exemplo, o hábito de chupar a chupeta, mas isso também pode estar relacionado com fatores genéticos. Via de regra, não importa se essa causa é por uma causa ambiental, um fator genético, essa mordida cruzada normalmente ocorre por um desequilíbrio ou um desenvolvimento da estrutura óssea do céu da boca de maneira inadequada. Então, sempre que isso ocorre, essa mordida, como a gente mesmo comentou, ela fica torta, cruzada e ela precisa de uma intervenção imediata ainda na fase de desenvolvimento e crescimento ósseo. Quando que isso acontece? Durante a infância. Sempre a gente orienta os pais de que essa intervenção ortodôntica, ela precisa acontecer ali por volta dos 7 anos de idade, que é quando os ossos, entre aspas, eles não estão consolidados, que é quando a gente ainda consegue trabalhar com o uso de aparelhos específicos e que, através desses aparelhos, a gente consegue modelar a arcada dentária para que essa arcada descruze e a gente consiga, então, ter o espaço adequado para os dentes virem. Quando essa mordida cruzada acontece, ela já vem da infância, então tem que corrigir lá na infância. A partir dos 7 anos já é o momento que os pais precisam ter a consciência de trazer os filhos para o dentista, mas se por alguma razão esse problema não foi diagnosticado na infância e ele se perpetua depois na vida adulta, para corrigir essa mordida cruzada é de duas formas, ou cirúrgica, ou com o uso de alguns aparelhos específicos. Basicamente, se for uma mordida que está pouco cruzada, que a gente consegue ainda descruzar a nível dentário apenas, a gente não vai mais conseguir com o aparelho mexer, basicamente, via de regra, a gente não consegue com o uso de aparelho, durante a vida adulta, mexer na estrutura óssea. Mas alguns aparelhos a gente consegue entrar e fazer esse descruzamento da mordida, digamos assim. Mas claro que cada caso precisa de uma avaliação para entender o quanto que está cruzada ou não, mas o que a gente sempre orienta, Milena, é que os pais tenham a consciência de, na verdade, desde o nascimento do primeiro dentinho, já é hora de trazer o filho ao dentista, para passar pelo odontopediatra, receber todas as orientações. E a gente sempre indica que é sempre melhor pecar por excesso de cuidado do que por falta. Às vezes o filho passa por uma avaliação odontológica com um profissional especializado na área ortodôntica ou na área da odontopediatria, e esse profissional vai conseguir visualizar e entender se esse paciente precisa ou não de intervenção nesse momento. Karine, quais são os sintomas disso? Como que descobre isso, digamos assim, claro, né, levando a criança ao dentista, mas existe algum sintoma, assim, e no que essa mordida errada ela implica? Então, o que acontece? Como você comentou, né? A gente comentou aqui que o importante é focar em prevenção levando ao dentista, porque isso normalmente não causa dor, sabe? Então, a criança não se queixa, não causa dor. Só que, às vezes, é algo nítido. Às vezes, os pais olham para a criança e conseguem ver que essa mordida não está encaixando. Às vezes, o leigo, que a gente chama, né? Os pais olhando já sabem que tem alguma coisa ali que não está encaixando certinho. Mas, às vezes, essa mordida cruzada, ela é sutil e só o dentista que vai conseguir identificar. Mas, basicamente, assim, ela vai causar um desequilíbrio na mordida e vai causar dificuldade mastigatória. E, muitas vezes, essa mordida cruzada, como ela é causada por um desequilíbrio no desenvolvimento da arcada óssea, da estrutura óssea,
Isso também está relacionado, às vezes, com um paciente respirador bucal, que respira bucal, né? Que não respira pelo nariz, por exemplo, dorme de boca aberta. Isso faz com que o desenvolvimento não ocorra da maneira adequada. Então, às vezes, a gente precisa tratar de forma concomitante com o otorrino também. Por isso que é tão importante focar nessa prevenção, né? A partir dos 7 anos já é possível fazer essa correção. E me diz uma coisa, corrigido isso de início, assim, tem como voltar ou corrigido no início tá ok, não volta mais essa mordida? Como a criança está em fase de desenvolvimento e crescimento ósseo, a gente até consegue diagnosticar antes. Por volta dos 5 anos a gente já diagnostica. Mas dependendo da maturidade da criança, porque como vai entrar com o aparelho, então muitas vezes, dependendo da maturidade da criança, a gente começa a tratar mais tarde, a partir dos 7 anos. Às vezes a gente trata a partir dos 7 e no decorrer da infância precisa tratar mais uma vez. Por isso que é importante o tratamento e o acompanhamento. Via de regra, uma vez é o suficiente, mas acontece, às vezes ter que tratar outra vez dali uns 2, 3 anos. Tá certo, Karine, muito obrigada, um assunto bem interessante pra gente conversar. Os contatos da Odontotop também estão aqui na tela, você, né, como a gente trouxe, é muito importante ter essa prevenção e o cuidado com a saúde bucal.